Bom, hoje a gente vai falar sobre reformismo. Sim, reformismo de uma ótica conservadora, uma ótica cristã. Então, reformismo original, ok? Reformismo raiz. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e bora para o assunto. Bom, reformismo é mudar a sociedade pelas instituições, mudar uma instituição pelas próprias instituições, mudar a sociedade através de reformas. E o reformismo está muito ligado ao conservadorismo, ok? O conservadorismo é muito ligado ao reformismo. Inclusive, na próxima semana sai vídeo sobre conservadorismo, então já fiquem atentos. Bom, e para entender o reformismo, principalmente dessa ótica cristã, nós temos que entender que o indivíduo sem entrar em contato, sem ser influenciado pela nossa lei comum, que são as escrituras sagradas, né? Se você não viu o nosso vídeo sobre teonomismo, eu falo isso, né? Vou deixar aqui nos cards. A Bíblia é nossa lei comum e o indivíduo sem estar influenciado e entrar em contato, sem entrar em contato com as escrituras sagradas, ele está em estado de depravação total. O que é depravação total? Depravação total é um estado de escravidão ao pecado que todo ser humano se encontra quando nasce, ok? O ser humano nasce em pecado, nasce influenciado com o pecado original, nasce com a culpa do pecado original, nasce em pecado, e esse ser humano ele é escravo do pecado, ele está viciado no pecado, né? Até que ao longo da vida essa pessoa entre em contato com a lei comum. E eu, como arminiano clássico, acredito que ao entrar em contato com as escrituras sagradas, né, você vai ter o livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal. Então, todo ser humano, todo indivíduo sem a Bíblia, ele está em estado de depravação total. E é por isso que o ser humano caminha para o mal. Isso porque a cada geração a lei comum é passada adiante com menos intensidade. Nós vemos isso atualmente. A cada geração, os pais e as pessoas mais antigas passam com menor intensidade a lei comum. É necessário que a lei comum seja passada para que a sociedade, para que essas pessoas, esses indivíduos, se purifiquem. Então, se a lei comum, que é a Bíblia, não for passada adiante, de geração em geração, cada geração vai ser pior que a outra, que a sua antecessora. Então, cada geração vai ser cada vez mais corrompida e assim a sociedade caminha de forma lenta, mas de forma intensa para o mal. Então é algo natural, e aqui eu falo natural de forma pejorativa, ok? A corrupção da sociedade ao longo do tempo, ok? O tempo é corrupção. Ao longo do tempo a sociedade vai se corrompendo. Tudo isso por causa do pecado original que colocou o ser humano, né, do pecado de Adão e Eva, que colocou o ser humano nessa escravidão, nesse vício do pecado. Bom, como todos nós somos seres corruptíveis, nenhum ser corruptível é capaz de formar algo perfeito, ok? Nenhum ser corruptível é capaz de formar uma nação perfeita. Nenhuma nação vai ser perfeita, porque ela é composta por seres corruptíveis, e seres corruptíveis não são perfeitos. Então, se seres corruptíveis não são perfeitos, nenhum ser corruptível, nenhum ser humano pode criar uma nação perfeita. Somente Jesus Cristo foi concebido sem pecado e é perfeito. Perfeição há em Cristo, não em seres humanos que nasceram em pecado. A única nação perfeita é o reino dos céus. Bom, é exatamente por isso, pelo fato de que todo ser humano é corruptível, que nenhuma doutrina, nenhuma ideologia formada por seres humanos, né, e nenhuma tradição até, aqui eu incluo as tradições, nenhuma tradição, nenhuma doutrina formada por seres humanos vai ser uma doutrina de fato perfeita. Afinal, doutrinas feitas por seres humanos, ideologias formadas por seres humanos, elas podem muito bem ser ideologias corruptas, a partir da hora que os seus autores eram seres corruptíveis, né? Da mesma forma, as tradições que são formadas pela vivência da sociedade podem muito bem se corromper. As tradições elas se corrompem com o tempo, é necessário voltar a uma forma anterior. Por isso que eu digo e repito, a tradição sem a verdade é um erro envelhecido. Porque se a tradição não for influenciada pelas escrituras sagradas, nós teremos tradições formadas pela vivência da sociedade, sendo a sociedade algo corruptível. Então, nenhuma doutrina e nenhuma tradição é totalmente santa. Todas estão sujeitas à corrupção. Todos seus autores estavam sujeitos à corrupção. Portanto, a única doutrina verdadeiramente perfeita é a doutrina dada por Deus,
como lei comum, que é as Escrituras Sagradas, que são as Escrituras Sagradas. Então, as Escrituras Sagradas devem ser nossa regra suprema de fé e prática. Nenhuma tradição e nenhuma instituição formadas por homens deve estar acima das Escrituras Sagradas. Porque quando nós colocamos as tradições ou qualquer outra coisa corruptível ao lado, né, com o mesmo poder e a mesma influência que as Escrituras Sagradas, nós teremos uma sociedade que vai deixar as Escrituras Sagradas para trás para seguir algo corruptível, e isso obviamente vai dar ruim. Obviamente a sociedade só vai se corromper cada vez mais, e essa é a marcha lenta da revolução. É quando a sociedade deixa de acreditar nas Escrituras Sagradas como regra suprema de fé e prática. Martinho Lutero já dizia: o pecado é como a barba, reproduz-se e é preciso cortá-lo continuamente, ok? É preciso cortá-lo continuamente. E o ato de cortar essa barba, né, que é o pecado, a corrupção, é você reformar a sociedade. Mas é preciso nós frisarmos aqui que revoluções e ditaduras levam à corrupção, ok? Por quê? Porque a partir da hora que você se revolta, e vejam bem, eu estou falando de revolução aqui, incluindo contra-revolução, só que contra-revolução é diferente de autodefesa, ok? Quando você se defende de uma instituição que está te oprimindo, e essa instituição ela não te dá o direito de sair dela, bom, aí sim você pode se revoltar contra essa instituição, você pode se autodefender. Porém, quando nós estamos falando de uma instituição democrática, uma instituição que permite a saída dela mesma, então nós temos que colocar em mente que toda contra-revolução nesse contexto é errada. Então temos que fazer uma divisória aqui bem clara entre contra-revolução e autodefesa. Contra-revolução não é autodefesa. Contra-revolução é uma revolução pela tradição, algo que numa instituição democrática é totalmente errado a partir da hora que isso poderia ser resolvido através das próprias instituições. Além disso, as revoluções vão pedir ditaduras. Tanto a contra-revolução, Plínio Coelho de Oliveira fala que a contra-revolução ela pede uma ditadura boa, né, que ele fala de ditadura boa, uma ditadura das tradições, enquanto os revolucionários vão pedir também uma ditadura, um socialismo e tal. Então, bom, toda revolução leva à centralização de poder em uma instituição ou em uma pessoa, e isso leva ao mal. A partir da hora que você tem a centralização de poder em uma instituição ou uma pessoa que são facilmente corruptíveis, bom, aí você vai ter a sociedade na mão de pessoas corruptíveis e a sociedade vai se corromper. Não é à toa que os socialistas falam que não, a União Soviética não foi um exemplo de socialismo. É claro que não, porque é óbvio que quando há essa centralização de poder, vai existir uma corrupção dentro dessa centralização. E da mesma forma os tradicionalistas falam que o regime militar não foi um exemplo de ditadura boa. Obviamente que não foi um exemplo. Por quê? Porque a centralização de poder, e a centralização de poder em pessoas corruptíveis, obviamente vai levar a coisa ruim a partir da hora que as pessoas são corruptíveis. Nós temos que frisar aqui também o que é reforma. Reforma é voltar a uma forma anterior, ok? Esse é o significado de reformar, é voltar a uma forma anterior. Dou o exemplo da Reforma Protestante, que foi voltar às Escrituras Sagradas, voltar ao cristianismo puro e simples, tá? Então, reforma é voltar a uma forma anterior, diferente do que os socialistas vão dizer que reforma é você estender o capitalismo, né, de forma lenta e tal, e da mesma forma que os contra-revolucionários tradicionalistas vão dizer que a reforma é uma revolução lenta. Não, revolução lenta é o que acontece naturalmente na sociedade, infelizmente acontece naturalmente, por causa do pecado original. Agora, reformar é exatamente ir contra essa revolução de marcha lenta. Reformar é você, através das instituições, meio que voltar no tempo. A partir da hora que o tempo leva consigo a corrupção e aumenta consigo a corrupção, a partir da hora que você retorna a uma ordem anterior, você está indo contra essa ordem corruptiva e você está voltando a uma pureza anterior. Foi isso que a Reforma Protestante pediu, foi isso que vários outros movimentos reformistas pediram, foi pela volta a uma forma, uma pureza anterior.
as instituições são como uma casa antiga, em que as paredes já estão corrompidas, em que as telhas já estão velhas, os tijolos já estão velhos, a estrutura inteira da casa já está corrompida. Os revolucionários vão querer destruir toda essa casa junto com seus fundamentos, alicerces e tudo, e construir uma casa totalmente diferente do lugar, que não tem nada a ver com o anterior, ok? É isso que os revolucionários vão querer, destruir aquela arquitetura original da casa. Enquanto os tradicionalistas, os contra-revolucionários, vão querer pegar, destruir as paredes e tudo mais, só que deixar os fundamentos da casa e construir uma casa nova no lugar com aqueles fundamentos antigos. O problema é que aqueles fundamentos nos quais eles vão construir uma casa nova estão corrompidos também, eles já estão corrompidos. É necessário reformar aqueles fundamentos. Então, os tradicionalistas vão construir uma casa nova em cima de fundamentos velhos, de fundamentos corrompidos, a casa vai desabar, vai ser destruída, porque os fundamentos vão se corromper ao ponto de se romper e a sociedade cair em ruínas, tá? Porque os fundamentos, as tradições já estão corrompidas. Os reformistas, pelo contrário, eles não vão querer quebrar a casa, não, eles vão pegar paredes, sei lá, tirar alguns tijolos, quebrar uma parede ou duas paredes, mas reformar a casa de forma gradual. Eles vão renovar aqueles fundamentos para que aqueles fundamentos durem por mais tempo. A reforma é tirar a corrupção das tradições, é tirar a corrupção da sociedade, para que a sociedade volte a uma forma anterior, tá? Os reformistas não querem destruir a casa, não querem destruir nenhuma parte da casa, não querem uma quebra institucional, mas os reformistas eles querem reformar os alicerces, para dessa forma deixar a casa novinha em folha, só que com a mesma arquitetura anterior. Nós queremos purificar essa casa da corrupção, porém sem desabar a antiga casa. Nós queremos preservar essa casa para os anos seguintes, tá? Preservar aquela arquitetura original da casa para os anos seguintes. E isso só será possível com a renovação dos alicerces, tá? Não necessariamente da mudança dos alicerces, coloca novos alicerces lá totalmente diferentes, não. E esses alicerces eles vão refletir a arquitetura original da casa, porém irão estar sem a corrupção que através do tempo se instalou na casa. Edmund Burke, considerado o pai do conservadorismo, já dizia: uma sociedade sem meio de reformar-se é uma sociedade sem meio de preservar-se. É necessária a reforma para a preservação da sociedade. Bom, como a reforma é um método, e esse método precisa seguir um fim, precisa se basear em algo, toda a reforma deve se basear na lei divina, na lei de Deus. A partir da hora que a lei de Deus, as escrituras sagradas, são uma doutrina perfeita, né? Porque foram dados por um ser perfeito. Então, toda reforma, assim como todas as ações, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Só lhe deu glória, nós já fizemos vídeos sobre isso, está aqui no card. Bom, então toda a reforma deve ter o objetivo de glorificar a Deus. Então, logicamente, a reforma se inicia no coração de cada indivíduo, já que todo ser humano necessita de ter fé em Deus e ser justificado assim pela sua fé. Isso através de uma reforma interna feita por Ele, né? Através de um livre-arbítrio dado pela influência das Escrituras sagradas. E essa reforma que se inicia dentro do indivíduo, ela influencia a vivência desse indivíduo, que por sua vez vai influenciar a vivência de outros indivíduos, que vai influenciar a vivência da sociedade. E a vivência dessa sociedade se manifesta na lei civil, e se manifestando assim na lei civil, as leis civis estarão concordantes com as leis divinas. Dessa forma, a sociedade pode reformar as instituições, sempre com o objetivo de glorificar a Deus e obedecendo à lei de Deus. Por isso que é necessária uma democracia, porque é através da democracia que a vivência da sociedade vai influenciar as leis civis. Né? Na verdade, não é necessário nem da institucionalização da democracia, ok? A sociedade vivendo em conjunto e assim construindo cidades e vilas em que não há um líder supremo, um ser humano que rogue ser o governo. Uma sociedade assim, ela já é de certa forma uma sociedade democrática, tá? E é por isso que uma ditadura ou uma revolução são ruins, porque eles vão impedir que a vivência da sociedade influencie as leis civis. E vão perverter até a própria sociedade a partir da hora que eles se baseiam em tradições que já estão corrompidas. Então é necessário que haja uma democracia, né?
onde o povo, de certa forma, administra a sociedade, mas a democracia necessita, para funcionar de forma correta, né, para funcionar de forma íntegra, pura, ela necessita de uma aristocracia também, e eu falo sobre isso no nosso vídeo sobre a monarquia parlamentarista, né, o porquê sou monarquista, eu vou deixar aqui nos cards também. Então, foi esse o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o seu like. Semana que vem sai vídeo sobre conservadorismo. Então, ativa o sininho aí pra ver. E fique com a paz do Senhor.